Senhoras e senhores, muito boa noite. Desejo as boas-vindas a todos os participantes desta audiência pública. Quero cumprimentar especialmente os meus pares vereadores presentes. Vou citá-los nominalmente: vereador Neri Xavier, vereador Miri D'Agostin, vereadora Gorete Boaroli, vereador Amaral Bittencourt, vereadora Tia Cid e a vereadora proponente dessa audiência pública, a vereadora Annie Kessler. Registrando as presenças deles, quero também destacar e agradecer a presença das seguintes autoridades: Dr. Samuel Dalfarra Naspolini, promotor da 12ª Promotoria e Núcleo de Apoio às Vítimas; Janaína Alfredo da Rosa, vice-presidente da OAB; doutora Jéssica Soares, presidente da Comissão da Mulher Advogada, representando a OAB de Criciúma; Vânia Pinheiro, presidente da Comissão de Combate de Violência contra a Mulher da OAB de Criciúma; Sarita Felizardo, presidente da OAB Por Elas; Sargento Peterson, representando a Polícia Militar pelo programa Rede Catarina; Cabo PM Martina Silvestre, representando também o programa Rede Catarina; Viviane Hoffmann, presidente do CMDCA; Iso Cadorim, procurador do município de Uruçanga; Lucimara Nunes Ferreira, da Secretaria de Saúde do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; Fabiane Berti, vice-presidente do Conselho Municipal da Mulher; Isolete Bolan, diretora de Gestão em Saúde, representando o secretário do município de Criciúma, David Freitas; Cléo Martins, representando o Extraordinárias Clube; Juscelia Vargas, vice-presidente da ONG das Mulheres Negras de Criciúma; Lisiane Santos, representando a Judecre; Albertino Pacheco, representando e presidente da Judecre; Sandra Cardoso, suplente de vereadora, representando o deputado federal Daniel Freitas; Jurandir Bittencourt, representando a deputada federal Ana Paula Lima; José Paulo Serafim, assessor do deputado estadual Padre Pedro Baldissera; Michele Bess, me perdoe, não consegui identificar aqui o restante nome, representando a secretária Giovana Zanetti, secretária de Educação; Isolete Bolan, representando, já falei, representando o secretário David Freitas; e Ivete Vargas, representando a deputada estadual Luciane Caminati e também a Procuradoria da Mulher da ALESC. Sejam todos muito bem-vindos. Declaro aberta a audiência pública realizada pela Câmara Municipal com a finalidade de debater a relevância e a necessidade de implementação da Secretaria Municipal da Mulher em nosso município, com o intuito de combater a violência doméstica, centralizando e articulando uma rede de proteção e acolhimento às vítimas, além de promover programas de capacitação e inserção da mulher no mercado de trabalho, com ações direcionadas à saúde integral da mulher em todas as fases da vida. Eu quero, antes de transferir a presidência dessa audiência pública à vereadora proponente, vereadora Annie Kessler, parabenizar a vereadora pela propor essa audiência pública, uma vez que esse tema que trata da violência com a mulher, da violência da mulher, da proteção dos direitos da mulher, é um tema de fundamental importância, principalmente nesse momento que nós vemos aqui no estado de Santa Catarina os números voltados ao feminicídio, à violência contra a mulher, que tem aumentado nos últimos anos. Então, quero parabenizá-la, antes de mais nada, e transfiro agora a coordenação dos trabalhos dessa audiência pública à vereadora proponente, vereadora Annie Kessler Bittencourt Fortunato. Senhor presidente,
colegas vereadores, público que nos assiste presencialmente, todos que nos acompanham pelas mídias sociais, autoridades aqui presentes, sejam todos muito bem-vindos. Ressalto que o instrumento da audiência pública está previsto nos artigos 244 e 245 do Regimento Interno do Poder Legislativo deste município, tendo por finalidade possibilitar um debate primado pela transparência e, consequentemente, a concretização de uma democracia participativa, visando ao esclarecimento de dúvidas e a sugestão de alternativas por parte dos cidadãos. Portanto, sejam todos bem-vindos e participem. Destaco ainda que esta audiência pública está sendo gravada e transmitida ao vivo no perfil oficial do Legislativo no YouTube. Para dar início a esta audiência, convido para compor a mesa o promotor da 12ª Promotoria de Justiça, Dr. Samuel Dalfarra Naspolini. A vice-presidente da OAB, da subseção de Criciúma, doutora Janaína Alfredo da Rosa. A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, senhora Rindalta de Oliveira. E a cabo Martina, da Rede Catarina de Proteção à Mulher da Polícia Militar de Criciúma. Dando prosseguimento, ressalto que, conforme o artigo 243, parágrafo 2º do Regimento Interno, esta audiência terá a duração máxima de 2 horas. Os primeiros minutos serão dedicados às considerações da mesa. Os minutos seguintes ficarão disponíveis para manifestações do público. O tempo restante será utilizado para considerações finais e encaminhamentos. Passamos, portanto, às considerações iniciais dos membros da mesa. Passo agora a palavra à presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, senhora Rindalta. Boa noite à mesa, boa noite à nossa vereadora, cumprimentando ela, cumprimento a todos aqui da nossa mesa. Boa noite a todos os participantes e também o pessoal que nos acompanha pela internet. Hoje é um dia feliz. É um dia feliz para nós do Conselho da Mulher, que discutimos essa pauta e que tivemos a coragem e levar até o prefeito. Então, o Conselho da Mulher discutiu essa pauta, fizemos uma comissão e estivemos junto com o prefeito levando essa pauta. Ele nos abraçou, ele disse que é da vontade e é da vontade política que façamos, que discutíssemos esta pauta muito importante para o município de Criciúma e para as mulheres de Criciúma. Então, fico feliz de estar aqui,
junto com vocês, junto com as nossas técnicas, a nossa vice-presidente, com o nosso conselho, a Sarita e todas as demais, trazendo aqui para a gente discutir uma pauta tão importante. Inclusive, já fomos em Lages fazer uma visita técnica. A nossa vereadora esteve conosco e a gente está aqui, então, para que a gente possa discutir. Então, o Conselho da Mulher hoje está em festa, porque estamos aqui junto com todos vocês, discutindo uma demanda muito importante para as nossas mulheres de Criciúma e para toda a sociedade criciumense, que é abraçar e cuidar das nossas mulheres. Abraçar e estarmos juntos, interligados, buscando, trazendo ações, projetos e programas para melhorar a vida das mulheres da nossa cidade. Muito obrigada. Muito obrigada, presidente do Conselho Municipal da Mulher, senhora Rindalta. Eu passo agora a palavra à vice-presidente da OAB, subseção de Criciúma, doutora Janaína Alfredo da Rosa. Boa noite à mesa, boa noite a todos, boa noite a todas que estão aqui presentes hoje. Uma noite muito bonita, uma noite muito importante no que diz respeito ao direito das mulheres. Então, eu hoje aqui, representando a nossa OAB, subseção Criciúma, eu tenho certeza que vai ser uma noite muito proveitosa, uma pauta muito importante. Hoje nós temos aqui o Ministério Público, na pessoa do Dr. Samuel, que realmente faz um trabalho magnífico na nossa comarca, no que diz respeito ao direito das mulheres. Polícia Militar também, no que diz respeito à Rede Catarina, sempre junto com a gente na luta no direito com as mulheres. Olhando daqui, a plateia está linda, cheia de mulheres, mas o mais importante também, homens na plateia. Além de mulheres, homens na plateia, para a gente discutir o direito das mulheres. Muito obrigada mesmo. Em especial também, um forte abraço do nosso presidente, do Dr. Moacir Jardim de Menezes Neto, e muito obrigada pela presença da doutora Jéssica Colli, que nos representa na Comissão da Mulher Advogada, no Conselho também Municipal da Mulher, doutora Vânia, da Comissão de Violência Doméstica, doutora Sarita, da OAB por Elas, tem mais colegas advogadas também que estão ali na plateia. Então, tenho certeza que vai ser uma noite muito proveitosa. Eu preparei um material bonito, emocionante, porque eu tenho certeza que hoje, com a criação da Secretaria Municipal da Mulher, que já era para ter sido criada há muito tempo, né, mas nunca é tarde, então hoje a gente está criando ela, e nós vamos cobrar, não é só criar, né? A gente não precisa, não é só criar, a gente precisa efetivar quando a gente cria uma secretaria. Então, a Secretaria da Mulher veio para a gente ficar fiscalizando, cobrando um trabalho maravilhoso dentro dela. Boa noite, mais uma vez, muito obrigada às vereadoras também pela presença da OAB aqui essa noite. Devolvo a palavra à presidente. Obrigada, doutora Janaína, vice-presidente da OAB, subseção de Criciúma. Ainda em tempo, registro a presença de Rafaela Paim Bernardes, representando a Liga Acadêmica da ESUCRE. Passando as explanações, agora eu chamo o promotor da 12ª Promotoria de Justiça, doutor Samuel Dalfarra Naspolini. Se quiser ir lá também, Muito boa noite, às senhoras, aos senhores. Eu gostaria de cumprimentar o senhor presidente desta casa, vereador Potelec, cumprimentar a senhora vereadora proponente desta audiência pública, vereadora Anne Kesselin, os senhores e senhoras vereadoras aqui presentes, os demais componentes da mesa, presidente Lindalta, doutora Janaína, policial Martina, aos integrantes da rede de apoio e defesa da mulher de Criciúma, presidentes das comissões da OAB, aqui presentes, de combate à violência, OAB por Elas, enfim, o Conselho Tutelar e o público aqui presente, muito obrigado pelo prestígio, por estarem aqui.
Eu gostaria de agradecer o convite e passar as nossas considerações, prezados, muito honrado, porque eu tenho a honra de representar uma instituição, o Ministério Público, que tem por sua primeira missão constitucional a defesa do regime democrático, vereador. E estar na Câmara de Vereadores, para nós, é algo muito tocante, porque aqui na nossa cidade pulsa o coração da democracia, né? Aqui é a casa da representação popular por excelência. Então, debater as nossas questões na Câmara, com os representantes, com a sociedade civil, com a população presente, isso para nós é muito importante. Eu estou à frente da 12ª Promotoria de Justiça de Criciúma, que tem por função, foi uma unidade criada em 2015, e tem por função a atuação nos crimes relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, aqueles que atraem a aplicação da Lei Maria da Penha, e desde 2004 também na coordenação do NEAVIT, o Núcleo de Enfrentamento às Violências e Apoio às Vítimas, né? São atividades paralelas que se tocam eventualmente, mas que eu gostaria de expor para os senhores, tem muito a ver com essa iniciativa que o município estuda realizar. Desde que nós assumimos, senhores, e eu vejo tantos rostos conhecidos aqui, tantos parceiros, a nossa ideia sempre foi levar adiante um trabalho em conjunto. Isso, desde o início, também tocou a esta casa, a Câmara de Vereadores, vereadora Anne Kesslin. Eu lembro em 2022, quando eu estive aqui em visita à então presidente Roseli De Luca, e era o período em que a Câmara implantava a Procuradoria das Mulheres, né? E nós debatíamos como nós poderíamos conversar a respeito, desenvolver pautas comuns. Estivemos em outras audiências públicas aqui, o debate sobre a necessidade de reabertura da Casa-Abrigo para mulheres aqui em Criciúma, talvez não, na perspectiva do Ministério Público, a principal pauta hoje, no tocante ao atendimento às mulheres, a pauta levantada e defendida aqui pela vereadora Giovana Mondaro, que promoveu uma audiência pública no ano passado, tantos e tantos temas, e a causa, a defesa das mulheres, sempre encontrou ressonância na Câmara de Vereadores de Criciúma. Nós destacamos aqui, prezados, que a nossa contribuição ela se dá a partir da perspectiva de uma promotoria de justiça com uma atribuição criminal. Então, nós falaremos aqui um pouco do que nós colhemos com o contato, vereadora, com as mulheres vítimas de violência doméstica e suas famílias. Penso que o escopo de uma eventual secretaria seria muito mais amplo, uma secretaria de mulheres, políticas públicas para mulheres em geral, e não apenas vítimas de violência. Então, eu faço esse recorte inicial e pontuo também o nosso integral respeito às prerrogativas tanto do Poder Executivo, do senhor prefeito municipal, no que se refere a uma eventual proposta de criação da secretaria, quanto desta casa, da Câmara de Vereadores, na deliberação quanto à criação ou não. Esta decisão não compete ao Ministério Público, nós estamos aqui para trazer algumas informações para o debate a respeito da viabilidade deste projeto. O trabalho da Promotoria de Justiça e do Núcleo de Apoio às Vítimas, prezados, ele se desenvolve, se desdobra em 3 eixos fundamentais, né? O eixo da repressão, investigar e punir os agressores, talvez a nossa missão mais tradicional. O eixo da prevenção, levar adiante a conscientização, a consciência a respeito do direito das mulheres e apresentar em todos os foros possíveis os mecanismos de defesa, o eixo da prevenção, e o eixo do apoio às vítimas, que toca aquelas atividades desenvolvidas em favor da mulher vítima de violência e dos seus familiares que foram atingidos pelo crime. E é curioso, nós fazemos um levantamento hoje, em todos estes eixos, a interlocução com o município é fundamental, é imprescindível. Vejam que, de início, a aproximação, as relações entre Poder Executivo e investigação criminal, elas não parecem muito claras, parecem coisas distantes, mas isso não é realidade, prezados.
Muitas das nossas investigações, vereadora, elas foram desencadeadas porque a constatação da violência contra a mulher se deu pela área da assistência social do município, nos CREAS. Porque a percepção de que havia ali atos de abuso contra a mulher se deu pelo sistema de saúde, vereadora Tia Cid, a quem eu agradeço aqui o prestígio, a presença e que dialoga conosco há muito tempo a respeito, né? Muitas vezes, a denúncia de abuso sexual contra a criança e o adolescente, ela surge não em casa, mas na escola, na rede municipal. Então, o nosso trabalho repressivo diz respeito a uma interlocução proativa com os serviços oferecidos pelo município. E os outros eixos também têm uma relação muito próxima com o que o município executa. No que se refere ao apoio às vítimas, o trabalho do CREAS, o trabalho da área social, é fundamental, porque, em geral, a mulher vítima de violência, quando tem o agressor afastado ou preso, muitas vezes perde o provedor do lar, perde aquele que a agredia, mas que era o sustento da casa, ela demanda ações de apoio social, de apoio psicológico, que muitas vezes nós buscamos com o município. E, inclusive, no eixo da prevenção, na divulgação dos direitos das mulheres, nós temos com o município de Criciúma uma relação muito próxima e uma relação muito profícua, porque durante 2 anos nós visitamos as escolas municipais com a equipe da assistência social, com a Rede Catarina, apresentando a Lei Maria da Penha aos alunos do 8º e 9º ano, trabalho este que começou em uma reunião lá em 2022, vereador D'Agostin, no seu gabinete, quando o senhor era secretário da Educação. O senhor tem uma participação decisiva num projeto que muito nos orgulhou durante esse período. Prevenir, conscientizar e reprimir é o eixo da atuação do Ministério Público. E a indagação hoje é se a criação de uma secretaria específica para as mulheres poderia auxiliar ou promover ou fomentar este trabalho. Os senhores sabem, as senhoras sabem, o debate, a pauta da proteção às mulheres hoje é uma das mais discutidas no nosso país. Eu tenho a impressão que isso será levado adiante agora nas eleições gerais que nós teremos, mas a questão do aumento do número de feminicídios, a questão da necessidade de prevenir a violência contra a mulher em todas as esferas, ela está presente no debate público, felizmente, e as penas cominadas aos crimes praticados no contexto da violência doméstica foram todas ampliadas nos últimos anos, razão pela qual me parece que faz muito bem a Câmara de Vereadores ao chamar esse debate e trazer para o seu interior essa discussão, porque parece que a sociedade brasileira, 20 anos depois da Lei Maria da Penha, acordou para a necessidade de debater a fundo essas questões. Prezados, o modelo, vereadora Anne Kesselin, de secretaria, pelo menos em cidades do porte de Criciúma, o modelo visitado foi o modelo de Lages, né? Eu faria apenas algumas ponderações para lançar para o debate posterior a respeito de pontos positivos, eventuais questionamentos que uma criação desta secretaria traria. Vejam, a interlocução já existe, né? A nossa principal interlocução com o município é com a Secretaria da Assistência Social. Registro o meu apreço e o meu agradecimento pelo trabalho da secretária e vereadora licenciada, Dude Sônego. Nunca nos faltaram no que nós precisamos, mas nós temos um diálogo aberto também com a Secretaria de Saúde, o secretário David, recentemente lançado o ambulatório especial para casos de mulheres submetidas à violência doméstica. Então, o nosso diálogo com o município hoje, como órgão do sistema de justiça, ele se desdobra no desenvolvimento de contatos e relações com órgãos separados. Funciona bem? Funciona bem. Uma secretaria específica para a pauta das mulheres unificaria esses contatos? Eventualmente, sim, isso seria positivo. Porque, muitas vezes, a demanda que surge em relação a um ato de violência contra a mulher não especificamente toca a ela diretamente.
né? Pensem, senhores, por exemplo, a questão da drogadição, né? Lei Maria da Penha não é sinônimo de conflito entre casais. A Lei Maria da Penha alcança, por exemplo, isso é muito triste, mas acontece com frequência, mães e avós que sofrem em casa porque seus filhos e netos ou netos dependentes químicos praticam contra elas crimes. A interlocução, a necessidade de encaminhamento desses agressores para acompanhamento psiquiátrico nos serviços de saúde e eventualmente passaria por essa secretaria, talvez, porque era uma pauta relacionada, em última análise, à defesa da mulher, né? Hoje, estes agressores, quando condenados ou já quando decretada a medida protetiva, são encaminhados ao CAPS, aos serviços de saúde, o que é positivo, é um avanço, mas há necessidade, nós sentimos isso hoje, de uma reavaliação sobre como esse acompanhamento tem se dado, né? Eles estão recuperados, há recidiva nas agressões, eles voltam para casa e voltam a violar os direitos de suas mães, suas avós, suas irmãs. Essa é uma questão que nós temos que aperfeiçoar e que, eventualmente, uma secretaria especializada poderia contribuir. Claro que a criação de uma secretaria, nos parece, tem um efeito simbólico muito forte, né? Ela denota a prioridade conferida pelo município à causa da defesa da mulher, e, nesse sentido, também a criação de um órgão deste viés seria muito positiva. E como questionamento, como um eventual fator de risco, prezados, eu traria a reflexão sobre uma eventual sobreposição de atividades, né? Como eu ponderei com os senhores na perspectiva do Ministério Público. Hoje, as demandas são atendidas, os serviços funcionam. Não correríamos nós o risco, com a criação da Secretaria, de retrabalho, né, de sobrepor as atividades de um órgão sobre o outro? Essa secretaria teria um corpo de funcionários próprio, haveria, e infelizmente no serviço público, isso existe na minha instituição, existe em várias outras, haveria conflitos internos a respeito de quem lida, quem trata da causa da mulher. Isso seria muito negativo, isso seria muito negativo, né? Aliás, um dos males do sistema de justiça é justamente esse, né? As pessoas lutam, os profissionais lutam pelas suas atribuições e perdem, às vezes, mais tempo discutindo quem deveria atuar do que na atuação propriamente dita. A doutora sabe disso, porque atua em várias demandas. O tempo que se perde na justiça com isso é uma coisa lamentável. Uma eventual criação de secretaria, de uma nova secretaria, teria que necessariamente ponderar essas questões para que ela interagisse bem com os demais órgãos do município, a partir de uma definição muito clara de funções. Encaminhando para o final, senhora vereadora proponente, senhor presidente, eu trago aos senhores aqui um contato realizado com o meu colega, doutor Jason José da Silva, uma grande referência no Ministério Público no combate à violência doméstica. Ele é promotor em Lages, atua na mesma área que eu, e eu indaguei a respeito de como funciona no município da Serra a interlocução do Ministério Público com a Secretaria Especializada, a TIACID, e a resposta foi altamente positiva, altamente positiva. Ele nos repassou que a criação desse órgão facilitou o diálogo da promotoria com o município. Ele nos disse que denúncias que frequentemente a promotoria recebe através do Disque 100, Disque 180, mas que não tem um substrato necessário para a abertura de uma investigação criminal, elas são avaliadas e apuradas, muitas vezes, por servidores dessa secretaria, de uma forma menos traumática do que seria a partir de uma comunicação direta à polícia, né? E ele nos disse que lá em Lages, a Secretaria das Mulheres gerencia o abrigo municipal lagiano, que hoje recebe 18 mulheres vítimas de violência doméstica, e presta a essas mulheres e seus familiares não apenas hospedagem, mas apoio para a reconstituição das suas vidas. Vejam que a população de Criciúma hoje salvo engano, Criciúma tem 50 mil habitantes a mais do que Lages, 50 a 60 mil habitantes a mais do que Lages. Nós não temos uma casa-abrigo, a casa-abrigo de Lages conta hoje com 18 abrigadas,
E durante muito tempo ouviu-se que Criciúma não precisaria de uma casa-abrigo porque não havia demanda. Esse é um ponto a refletir. Esse é um ponto a refletir. Talvez a demanda não surja porque o serviço não existe. Não existe e tem que ser retomado. Né? A avaliação, portanto, do trabalho de Lages é bastante positiva e não houve, segundo o Dr. Jason, queixas quanto ao eventual conflito de atribuições entre os órgãos municipais. Eu agradeço, senhora vereadora, mais uma vez o convite, a oportunidade. Nós estamos sempre à disposição do Poder Legislativo, senhor vereador presidente, e devolvo a palavra, estando também permanecendo com os senhores para os próximos debates. Obrigado. Muito obrigada, doutor Samuel, nosso promotor de justiça da 12ª Promotoria aqui de Criciúma. É muito importante esses seus esclarecimentos, principalmente esse seu posicionamento, esse seu viés em relação à Secretaria de Lages. Isso nós já havíamos feito uma visita com técnicos da Secretaria da Assistência Social, técnicos do município, técnicos da Secretaria do Conselho de Defesa da Mulher, e a sua visão ela é muito importante para nós, a visão do Ministério Público. Eu repasso agora, novamente, a palavra à doutora Janaína, da OAB, da subseção de Criciúma, a fim de que ela possa complementar a sua fala. Voltando, então, em primeiro lugar, eu cumprimento o presidente da Câmara em exercício, vereador Aldinei Potelec. Em nome do vereador, cumprimento todos os vereadores que estão aqui presentes. Cumprimento também a senhora vereadora Ana Kessler Bittencourt Fortunato, autora dessa proposição, que demonstra, vereadora, sensibilidade, coragem e compromisso com as mulheres do nosso município. Compromisso. E, em nome da senhora, eu também quero cumprimentar todas as vereadoras do nosso município. Cumprimento as minhas queridas advogadas também aqui, que eu já cumprimentei também a nossa querida Polícia Militar, nosso Ministério Público. Mas hoje aqui eu preciso cumprimentar todas as mulheres presentes. Por quê? Porque vocês são a razão desse debate. E é com muito orgulho aqui, representando a OAB de Criciúma, doutor Samuel, que a OAB, ela é uma instituição que ela nasceu para defender não apenas o direito escrito nas leis, mas o direito que pulsa na vida real das pessoas. Porque, às vezes, as pessoas têm a ideia de OAB, de Ministério Público, de magistrado, só o direito escrito nas leis, né? E é muito mais do que isso. É a vida, né? Que pulsa, assim, na vida real das pessoas, o dia a dia. Então, isso é muito importante, não é só ali na lei, é o dia a dia, é a prática disso tudo, né? E é exatamente isso que a gente veio fazer aqui hoje, nessa noite. E eu quero que vocês, por um instante, tá, vocês pensem em uma mulher criciumense. Mulher criciumense. Pensem na avó de vocês que veio de longe, ou que aqui já estava, que plantou com as próprias mãos, que rezou, que chorou, que ficou, e que fez de Criciúma um lar quando aqui ainda não havia quase nada, mas era uma mulher. Pensem na esposa do mineiro, Criciúma. Pensem na esposa do mineiro, aquela que ficava na superfície, enquanto o marido descia nas entranhas da terra, que criava os filhos, sustentava a casa, e ainda assim sorria na porta quando ele voltava coberto de carvão. Mas que ninguém via aquela mulher. Ninguém via a esposa do mineiro. Ninguém contava e ninguém homenageava. Ela também era mineira. Mineira de fibra. Pensem na mulher que, quando a mineração começou a declinar,
não esperou o futuro chegar e ela foi costurar. Foi para as confecções de Criciúma, foi para o comércio, foi para a indústria. Com a agulha, com tesoura e com coragem. E ajudou a reinventar a economia dessa nossa cidade, com as próprias mãos. Essas mulheres construíram a nossa querida Criciúma. Tijolo por tijolo, ponto por ponto, respiração por respiração. E hoje nós estamos aqui para dizer que está na hora, vereadores e vereadoras, de Criciúma construir algo para elas. A criação da Secretaria Municipal da Mulher não é um gesto simbólico. É uma porta, é um endereço, é um lugar que diz: você importa, sua história importa, e o município está aqui por você. Cada vez que uma mãe solo não tem acesso a políticas de emprego, não tem acesso a política de saúde ou assistência, quem é que falhou? O Estado falhou. Cada vez que uma mulher sofre violência e não encontra nem amparo, nem caminho, quem é que falhou? O Estado falhou. E nós, com muito orgulho da OAB, sabemos disso. Porque são essas mulheres que chegam até nós. Né, doutora Vânia, doutora Jéssica, doutora Sarita, doutora Valentina, doutora Aline e as advogadas que estão aqui, que lutam a cada dia pelo direito das mulheres e a violência. Elas chegam com os olhos cansados, arrasados, com vergonha, mas pedindo justiça. Por isso, a OAB apoia essa iniciativa com muita convicção e orgulhosa. Não como favor, mas como uma obrigação. Que essa noite seja o começo de uma Criciúma mais justa. Uma Criciúma que finalmente olha nos olhos das suas mulheres e diz: nós te devemos muito e estamos aqui. Parabéns mais uma vez pela criação da secretaria e muito obrigada. E em nome da OAB, nós temos certeza que essa secretaria será um exemplo para o Estado e será um exemplo para o nosso país. Muito obrigada a todos. Obrigada, doutora Janaína. É importante nós também termos uma vice-presidente da OAB, da subseção mulher, não desmerecendo aos homens da mesa, mas como é importante termos mulher representando esses espaços também. Agora eu passo a palavra a Cabo Martina, da Rede Catarina de Proteção à Mulher da Polícia Militar de Santa Catarina. Boa noite a todos. Muito grata, né, por estar aqui compondo essa mesa. Obrigada pelo convite, vereadora. E em nome dela, né, cumprimentando a todos os vereadores aqui presentes, cumprimentando nossos colegas da OAB, também muitos parceiros sempre, doutora Janaína, doutor Samuel, também do Ministério Público. Sempre inicio alguma fala falando sobre a Rede Catarina, que muitas pessoas ainda não conhecem a Rede Catarina. É um programa da Polícia Militar, um programa institucional da Polícia Militar, assim como o PROERD, assim como Rede de Vizinhos, assim como SOS Desaparecidos, que são alguns programas onde a Polícia Militar
previne situações para que não aconteçam, né, o pior lá na frente. Dito isso, a Rede Catarina fiscaliza as medidas protetivas que são deferidas pelo Poder Judiciário. Através da denúncia que as mulheres fazem, o pedido de ajuda, que é o primeiro pontapé inicial, onde elas resolvem encerrar com o ciclo da violência doméstica, a gente recebe essa medida protetiva através do EPROC, que é um sistema do Tribunal de Justiça, né, através do computador mesmo, e, a partir daí, nós fizemos contato com elas através do WhatsApp, agendamos visitas em suas residências, verificamos em loco o que elas estão passando, o que elas estão sofrendo, todas as violências que elas acabaram passando na vida delas, violência física, psicológica, violência patrimonial, que isso está acontecendo diariamente, né? A quebra de objetos, a quebra de televisões, telefones celulares, violência sexual e a violência, a última agora, que foi recente, incluída, né, no Código Penal, inclusive na Lei Maria da Penha, seria a violência vicária, que é a atual, também está acontecendo diariamente, e esperamos que não atendemos, né, porque é algo muito triste, onde acontece a morte, né, de alguém através de um familiar, da mulher através de um familiar. Então, nós atendemos elas em suas residências, oferecemos o aplicativo da Polícia Militar, que é o PMSC Cidadão, onde todos vocês que estão aqui presentes podem baixar esse aplicativo, para ter acesso, né, mais rápido, muitas vezes, ao 190. Quando o telefone de vocês não funciona, vocês podem estar fazendo o acionamento desse aplicativo. As mulheres que têm medida protetiva, oferecemos o botão do pânico, o tão falado botão do pânico, onde as mulheres que têm a medida protetiva, elas baixam esse aplicativo, cadastram o seu número, né, no próprio PMSC Cidadão, e ali, quando elas precisam que o agressor incomoda elas na residência delas, elas fazem o acionamento do botão do pânico. E a viatura mais próxima vai fazer o atendimento da ocorrência e, quem sabe, prender ele em flagrante, né? A Polícia Militar, ela é preventiva e repressiva nessas situações de descumprimento de medida protetiva. Nós costumamos dizer que, atualmente, todas as mulheres que recebem o nosso atendimento, a gente sempre explica para elas o que elas podem estar procurando de ajuda na parte jurídica, né, seja através da OAB por Elas, seja através da Defensoria Pública, e também a parte psicológica, onde nós temos a parceria com as universidades. Acredita-se que tudo isso concentrado, né, no local, através de uma secretaria, onde possa ser unificado todos esses sistemas, né, e seja agilizado esse melhor atendimento para elas, que nós verificamos lá na ponta, na residência delas, é de grande valia e que vai ser muito proveitoso para todos nós, inclusive nós da Rede Catarina, aqui da Polícia Militar. Atualmente, em Criciúma, trabalho eu, o Cabo Martina, e o Sargento Peterson, que está compondo lá atrás. Somos em 2, para atender todo o município de Criciúma, Siderópolis e Treviso. Todas as mulheres que atendemos sempre com muita empatia, jamais julgando o motivo pelo qual elas pediram a medida protetiva, e sim levamos um acolhimento para elas nas suas próprias residências. Antes de a gente vir para cá, inclusive, só corroborando com o que o Dr. Samuel Naspolini mencionou referente à droga, né? Alguns masculinos que agridem as mães, que pedem dinheiro em relação à droga. Conversamos com uma senhora e a gente novamente se concebeu, né, da situação onde ela estava precária, que ela estava vivendo em decorrência de toda essa situação que envolve o filho, o usuário, etc. A gente diz que o homem e a mulher é complicado, a gente acaba escolhendo, né, às vezes, uma decisão que nós tomamos na nossa vida, mas que o filho é algo que é muito pontual. E a gente sempre fala, na verdade, a senhora fez tudo o que a senhora pôde, mas agora a justiça é que vai poder dar um auxílio, né, seja por internação, seja qualquer situação relacionada a isso, para a melhoria de vida daquela mulher e daquela família também, né. Dito isso, o botão do pânico hoje, nós estamos com 525 mulheres, né, com o botão do pânico ativo, que são bastante, né, e mais de 1.025 mulheres em atendimento hoje aqui em Criciúma, Siderópolis e Treviso. A Polícia Militar está sempre de portas abertas para que a gente possa cada vez mais fortalecer esses vínculos. É uma honra, novamente, né, estar aqui presente nessa mesa,
com tantas pessoas importantes, né, para o nosso município, para a nossa cidade. E sendo mulher, estando na Rede Catarina há quase 10 anos, eu tenho quase 10 anos de Polícia Militar e estou desde o início nesse projeto, nesse programa, e a gente veste a camisa mesmo, né, sargento, para tudo isso, e nos colocamos à disposição. Muito obrigada, Cabo Martina. Você e o sargento Peterson realizam um grande trabalho aqui na cidade de Criciúma, já tiveram a oportunidade de nos apresentar mais detalhadamente nesta casa. Em tempo, eu anuncio a presença também de Monique do Nascimento, representante do Conselho de Promoção da Igualdade Racial de Criciúma. Passo a palavra agora ao presidente da Câmara Municipal de Criciúma em exercício, o vereador Aldinei Potelec. Obrigado, vereadora Anne. Eu quero, antes de mais nada, fazer uma saudação especial novamente, já que foram mencionados pelo protocolo, mas saudar o doutor Samuel, promotor de justiça, Rindalta, presidente do Conselho Municipal da Mulher, a doutora Janaína, Cabo Martina, que compõe aqui a mesa, e falo aqui muito mais de uma forma institucional, em nome da Câmara de Vereadores de Criciúma, e acho que é importante ressaltar, antes de mais nada, que neste momento estão exercendo o mandato de vereadoras aqui na Câmara Municipal de Criciúma 4 vereadoras, 4 mulheres, praticamente 1/4 dos vereadores eleitos da cidade de Criciúma estão, nesse momento, são mulheres e estão exercendo o mandato de vereador. Isso é muito importante porque a mulher se faz representar. Eu sempre falo, nas minhas falas, costumo dizer que nós, vereadores, individualmente, representamos uma pequena parcela da sociedade, mas nós, vereadores, como um todo, como Câmara, como instituição, representamos a cidade, a sociedade de Criciúma como um todo, e temos o dever, né, de dar voz à cidade de Criciúma, de dar voz às pessoas, ao cidadão. E a Câmara, nesse momento, está fazendo isso. Essa audiência pública proposta pela vereadora Anne Kessler, aprovada por unanimidade por todos os colegas vereadores, está fazendo isso. Está dando voz a essas mulheres que não só têm a necessidade de uma representação política no parlamento, mas também a necessidade, e isso fica claro quando a Cabo Martina, do qual nós tivemos a oportunidade de recentemente receber a Cabo Martina, o sargento Peterson, aqui numa tribuna livre nessa casa, que foram nos apresentado o trabalho da Rede Catarina, e aí eu fiquei impactado, naquele momento, com a quantidade, né, Cabo Martina, que nós temos de mulheres hoje vítimas de violência que estão com uma medida protetiva. Ela acabou de reafirmar os números, são mais de 1.000 mulheres, 1.025 mulheres, que hoje são atendidas pela Rede Catarina, que tem uma medida protetiva. Isso daquelas que tiveram a coragem de denunciar, aquelas que tiveram a coragem, né, de dizer, chega, eu não quero mais isso para mim, eu não quero mais isso para minha família, para mim. E dessas 1.025, mais de 500 têm, nesse momento, botão de pânico, porque se sentem, de alguma forma, ameaçadas pelo seu companheiro, por aquela pessoa que se fez companheiro dela. Então, é importante, como o município de Criciúma vai tratar daqui para frente, e aí a Câmara de Vereadores, com certeza, chegando o projeto para a Câmara de Vereadores para a criação da Secretaria Municipal da Mulher, relacionada aos assuntos da mulher, e aí envolve todos os assuntos, não só a questão da violência, mas sim tudo aquilo que envolve políticas públicas voltadas ao atendimento das mulheres. E aí eu fiquei muito feliz com a fala do doutor Samuel, que hoje, Criciúma, mesmo que nós ainda não tenhamos uma secretaria especializada voltada especialmente para a mulher, mas as demandas são atendidas. Isso é importante e vale a gente ressaltar e frisar.
que o município, de certa forma, ele está trabalhando, está atendendo às demandas que são encaminhadas pelo município. O doutor traz algumas informações e alguns pontos importantes, e ressalta alguns pontos importantes com relação à possível criação da Secretaria do Direito da Mulher, né? Acho que ele traz alguns pontos importantes, porque o objetivo realmente é fazer com que, eventualmente, o município vai criar uma secretaria de assuntos relacionados à mulher, que essa secretaria seja efetiva, que não venha fazer o retrabalho, né, mas que dê continuidade e melhore ainda mais, né, o atendimento das demandas e as políticas voltadas para as mulheres. A doutora Janaína trouxe aqui uma fala que com certeza emocionou a todos nós, porque nos faz lembrar, né, de toda a história da mulher criciumense, que por muitas vezes invisível, mas ajudou a construir essa Criciúma que hoje nós temos. Se Criciúma hoje é o que é, chegou onde chegou, por conta dessas mulheres, e aí a doutora nos traz justamente essa reflexão e nos emociona. Então, eu quero dizer que a Câmara de Vereadores está à disposição, aberta, com certeza, chegando esse projeto aqui, ele será debatido, ele será discutido, eventualmente melhorado, porque essa também é a prerrogativa do Legislativo, é debater, é propor, se o Legislativo entender, melhorar os projetos que chegam a essa casa, e com certeza, em breve, nós poderemos dizer, como disse a doutora Janaína na sua fala final, né, que nós possamos dizer para as mulheres: nós estamos aqui prontos para ajudar. Obrigado, boa noite, uma ótima audiência pública a todos. Quero já justificar, vereadora Niquesse, eu tenho compromisso familiar, a minha esposa está me esperando também, então daqui a pouco vou ter que me ausentar, então já peço escusas a Vossa Excelência e a todos os presentes, tanto aqui componentes da mesa, quanto as pessoas que estão acompanhando. Obrigado, boa noite a todos. Obrigada, senhor presidente. Passo agora a palavra novamente a Cabo Martina, que vai nos passar um material, né? A gente vai repassar um vídeo, né, que é muito importante e é triste ao mesmo tempo, mas que é necessário repassar, porque são ligações do 190, onde as mulheres que estavam sofrendo a violência doméstica naquele momento ligaram e pediram ajuda, e a Polícia Militar foi ao local para realizar, né, os procedimentos cabíveis em cada situação. Ressaltando, é um vídeo bem forte, mas que é importante repassar para todos vocês. Polícia. Sim, Polícia Militar. Oi? Alô, pode falar? Ai, o meu marido estava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr, deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia Militar. Eu tô aqui em casa, meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. Meu namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Se você encontrar no meu celular, vai ser pior. Tô te avisando. Perto. Ele mora perto do banheiro. Polícia Militar. Boa noite. É a Polícia Militar? Isso, militar. Eu preciso de uma viatura com os por favor. Meu marido entrou um dia agora, quase me matou frente da minha casa. Ele tentou lhe agredir? Me agrediu, ele quase me matou. Eu tava dormindo, eu e minha filhinha ficou feliz. Moço, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda na rua. Moço, eu me acordei, eu acho que o ex-marido da moça matou a minha sobrinha. Pelo amor de Deus, me ajuda. Ai, minha filha vai fugir. Você está avançando no raio, eu estou dando apoio, que o masculino está fugindo do local. O agressor está preso e está sendo conduzido para a delegacia.
vocês perceberam que todas as mulheres que estavam pedindo ajuda, dá de perceber pela voz delas que eram diversas idades. E, ressaltando isso, a gente reafirma que a violência doméstica ela não tem cor, não tem raça, não tem religião, não tem classe social. Muitas vezes ela pode estar aí do seu lado e você não imagina que alguém está passando por isso. Esse vídeo ele traz diversos gatilhos, né, para quem já sofreu algum tipo de violência. E não somente as mulheres, né, mas aos homens que reflitam também o quão isso pode atingir alguém ao seu lado, ou o seu filho, ou a sua filha. Repassado esse vídeo é bem importante, né? Obrigada, Cabo Martina. Esse é um vídeo que, por mais que nós vejamos eles 1, 2, 3, 4, 10 vezes, nós vamos ver e vamos nos emocionar e vamos sentir aquele aperto no peito e vai ser difícil de segurar. Eu de frente para vocês, eu pude perceber muitas pessoas emocionadas, muitas pessoas controlando seus choros, se controlando para não chorar. Mas é dessa forma que nós vamos conseguir fazer algo pelas mulheres do nosso município. É dessa forma, todos juntos, mesmo que nos emocionemos, mesmo que seja difícil, mesmo que tenhamos que contar, às vezes, com pouco apoio, mas é dessa forma que nós vamos conseguir melhorar esses serviços, esses atendimentos a essas mulheres, que esperamos que seja um serviço para centralizar esse atendimento de forma específica, mas não um serviço para criar muitos cargos, doutor Samuel, não um serviço para criar grandes estruturas, é para unificar o que já existe dentro do governo que, diga-se, está sendo bem feito, mas que em algumas situações precisa ser melhorado, precisa ser ampliado ou especializado. É nesse sentido que nós queremos uma Secretaria da Mulher. É nesse sentido que, em conversa com o prefeito Vaguinho, de forma muito responsável, foi pensado em não se criar grandes estruturas, não se criar grandes custos, mas com o que nós já temos, com as pessoas que nós já temos, com todo o apoio que nós já temos, nós criarmos essa Secretaria da Mulher, sem termos sobreposição de serviços, sem que o mesmo serviço tenha que ser feito em vários lugares, mas que isso seja unificado e seja centralizado, e eu não tenho dúvidas de que esse serviço, de que essa secretaria ou de que essa estrutura, ela vai acontecer. Passamos agora às manifestações do público presente. Pedimos àqueles que desejarem usar a palavra que se identifiquem para que a sua manifestação fique devidamente registrada. Serão disponibilizados 3 minutos de fala por pessoa. Cada inscrito poderá vir aqui à tribuna e falar por 3 minutos. Temos, então, com os vereadores. Temos, então, o vereador Miri D'Agostin, depois a vereadora Gorete, depois o vereador Neri, vereadora Tia Cid e o vereador Amaral. Então, vamos nessa ordem. Vereador Miri, o senhor está com a palavra. Boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar a vereadora Niquesse pela brilhante audiência pública. Saudar o doutor Samuel, que, quando secretário de Educação, também colocamos uma sementinha nessa pauta tão importante da nossa cidade. Saudar o vereador Potelec, a Lindalva, também a Cabo Martini e também a doutora da OAB. Sejam todos bem-vindos. Quando a sua fala, doutora Janaína, a senhora parece que estava dirigindo para mim, tá? Que a minha mãe foi escolhedeira de carvão, lá no bairro São Simão, e de lá fui para o Morro Estrevo, para gerar vidas. Teve 7 partos normais dentro de casa, né? E se dedicou muito. Então, eu acho que o grande segredo, essas mães que estão aqui, que geram vidas, e depois
ver uma situação de alguém tirar a própria vida dessa mãe, de tudo que ela fez para o filho, para criar o filho, sustentar sua família, trabalhar. Então, parabéns, essa pauta tão importante, vereadora Niquesse. Conte com esse vereador, o que for necessário, estarei sempre à disposição. Parabéns. Obrigada, vereador Miri D'Agostin. Passo a palavra agora à vereadora Gorete Boaroli. A senhora dispõe de 3 minutos. Boa noite a todos os presentes. Principalmente, queria parabenizar a vereadora Anne Kessler pela belíssima audiência pública desta noite, ao doutor Samuel, a Rindalva, a Janaína, vice-presidente da OAB, e a Cabo Martina, que já vimos nessa casa por muitas vezes, e seja muito bem-vinda. Sempre que a senhora vem aqui, nos emociona com esse vídeo que a senhora nos traz, e volta um filmezinho na cabeça da gente. Eu sei que cada uma daqui, se for perguntar se alguma vez na vida ouviu falar ou conheceu alguém, ou alguma mulher que sofreu alguma violência, todas vão dizer que sim. Doutor Samuel, eu sou de uma cidadezinha lá de Orleans, no interior, muito interior, chamada Rio Pinheiro Baixo. E eu lembro que lá as casas eram muito longe uma da outra, que a gente era agricultor, mas tinha um cidadão que ele gostava muito de ir no bar, e quando ele voltava para casa, e eu lembro que meu pai diversas vezes saía de madrugada para socorrer aquela cidadã, e eu lembro que uma noite a minha mãe saiu desesperada, e o meu pai disse assim, não vamos se meter mais. A minha mãe pegou e foi à frente, e naquela época usava muita armas brancas, que se diz, né? E o cidadão com facão, e a minha mãe foi defender a moça e levou uma facãozada no braço. Essas histórias vêm de muito tempo, mas agora parece que aflorou. Aquela última questão que a gente ouviu falar daquela cidadã, que o marido torturou e depois jogou no penhasco, e ela ficou 2 dias sobre aquela árvore, aquilo fez muita gente pensar. Quantas mulheres passam por isso todos os dias? E aquela foi uma que conseguiu se salvar, e eu me emocionei quando vi a filha recebendo a mensagem que a mãe estava viva. Mas, vereadora Anne Kessler, acho que a criação dessa secretaria ela é muito importante para a nossa cidade. Como você disse, não é criar cargos, mas unificar o que já tem e melhorar, doutor Samuel. E até na criação de uma secretaria, a gente também nota que a gente pode ir atrás de recursos com os nossos deputados federais, estaduais, e assim estruturá-la melhor, não dependendo só do município, né? A gente sabe que tem várias demandas, mas eu quero deixar aqui o parabéns pela sua iniciativa, e a todas as presentes que estão nesta noite aqui, eu acredito que já é um passo muito importante que a gente está fazendo hoje à noite. Obrigada, senhora presidente. Passo agora a palavra, obrigada, vereadora Gorete. Passo agora a palavra ao vereador Neri Xavier. O senhor dispõe de 3 minutos. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o nosso presidente Potelec, cumprimentando o nosso promotor Rafael, muito obrigado. Também a Lindalva está aqui hoje conosco, a doutora Janaína, né, também a Cabo Martina, que já pela 2ª vez que está conosco, e também todos que fazem presente, que coisa linda, né, a tribuna está cheia. Também não posso deixar de apresentar aqui também a Michele, da Educação, representando a Educação, também representando aqui a parte da Saúde, a Lucimara Nunes, ali do Santo Agostinho, Rio Maina. Eu quero ser breve, que o tempo passa rápido, né? Mas dizer ao proponente que está sendo uma das melhores tribunas que esse vereador está indo. Porque cada um que detalhou aqui, presidente Potelec, foi muito forte. Então, nós aprendemos, eu acho que está na hora de nós... Eu não poderia estar aqui hoje, eu tinha outro compromisso, eu desmarquei para vir aqui dar um apoio para vocês, mulheres. Né? E aos nossos vereadores, estão aqui o Meira, o Gorete, o Amaral, Tia Cid, né?
outros não puderam vir por alguns motivos, mas dizer que quando eu estava subindo no elevador, eu me deparei com alguém que estava vindo de Capivari de Baixo. Onde é que está aquela família que está em Capivari de Baixo? Acho que já saíram? Ah, então aí, já saíram. Então, senhor, eu creio que tem mais gente de outros municípios aqui também nessa noite fazendo presente. A importância que vai ter para nós aqui na cidade, doutor, esse projeto que nós estamos para elaborar. Eu quero dizer para você, Anne Kester e as demais vereadoras, tudo que nós ouvimos aqui hoje, Martina, cada vez que vocês vêm aqui, doutora Janaína, nos fortalece cada vez mais. E eu quero dizer para vocês que Câmara de Vereadores está pronto para ajudá-los, porque sabemos que é um momento, estamos vivendo momentos difíceis para as mulheres. Eu não vou falar mais, porque se eu fosse falar de... Minha mãe foi escolhedora de carvão, eu sou mineiro aposentado, né? Então, mas hoje o fato aqui é falar sobre as mulheres. E as mulheres estão realmente precisando da nossa ajuda. Um forte abraço, um beijo no coração de todos e que Deus abençoe. Obrigada, vereador Neri Xavier. Passo a palavra agora à vereadora Tia Cid. A senhora dispõe de 3 minutos. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, toda a mesa, cabo. Prazer conhecê-la, viu? Doutora, Deus abençoe. Os demais, Rinalda, doutor Samuel, uma honra revê-lo, grande na cidade. Deus abençoe todos que nos ouvem, pessoal que nos assiste, os nossos amigos que aceitaram o convite, doutora Vânia, Isolete, representante do secretário da Saúde, que não pôde estar porque está com uma costela quebrada, vai o nosso abraço, ele está lá assistindo, né? E todos que estão aqui, Anne, parabéns, estamos juntas. Ingressei 48 horas, né? Mas parabéns pela condução, uma audiência sensata, ponderada, com grande teor, de grande qualidade, de grande valia. Parabéns mesmo. Somos mulheres e estamos juntas. Acredito que todos que estão aqui nessa casa é porque concordam e estão juntos, estamos todos falando o mesmo idioma nesse momento, né? Polícia Militar aqui representando, os demais vereadores, Goretti, né, Amaral. Eu acredito que a gente está aqui engajado em pró de mulheres. Nós, mulheres, o sexo frágil que nunca fomos e nunca vamos ser. Nunca. Jamais seremos. Somos fortes e, por isso, estamos aqui. Essa casa hoje tem 4 vereadoras, ingressei tem 6 dias, né? Mas estamos aqui para contribuir com a cidade. Eu acredito que, resumindo, o que nós queremos dentro da secretaria é agregar tudo que nós já temos, colocar num lugar único, para que a mulher realmente seja direcionada e seja resplaudada. Na hora que aquele covarde, como eu falei no horário ontem aqui nessa tribuna, atacá-la, ela vai saber para onde, Lucimara, ela vai saber para onde, doutor Isso, ela pode correr, né? Então, a Criciúma vai ser enriquecida, né? O nosso município será enriquecido com a implantação dessa secretaria. Eu acredito que nós vamos ter aí, pelo índice que a doutora apresentou, às vezes a gente não sabe onde estão essas mulheres. Muitas vezes estão lá do nosso ladinho, encostadinha, doutor Samuel, apanhando, né? Apanhando à noite, quando chega alcoolizado, quando chega achando que manda em tudo, né? Apanha, chega no trabalho roxa, se cobrindo de vestes, como algumas que eu conheço, né? Se vestindo para que não possam ser vistas porque tem vergonha. Então, eu sou uma vítima de violência. O doutor Samuel conhece a minha história, a doutora Vânia, alguns que estão aqui. Eu sou uma vítima de violência doméstica. E, por isso, eu defendo essa causa, defendo, sim, a implantação da secretaria para que nós, mulheres, possamos ter mais direito e que possamos ser bem melhor acolhidas a partir de agora. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos. Obrigada, vereadora Tia Cid. Passo a palavra agora ao vereador Amaral Bittencourt. O senhor dispõe de 3 minutos. Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus por estar aqui hoje, fazendo saudação ao nosso presidente Aldinei Potelec,
ao doutor Samuel, a Rindalva, a doutora Janaína, a Martina, a nossa proponente dessa casa hoje, a Aniquesse. Hoje essa audiência só está acontecendo porque tem uma mulher aqui nessa casa. Nós temos 4 mulheres. Essa audiência hoje só está acontecendo aqui porque nós temos a Aniquesse, que puxou essa pauta, que é de suma importância. E quando a doutora Janaína falou que nesse plenário tem homens também, nós viemos de uma mulher. Nós viemos do ventre de uma mulher. E quando a doutora Janaína também fez aquela explanação, o vereador Miri, eu também voltei, eu fui com ela no tempo, porque a minha mãe teve 9 filhos, a minha mãe mineira. Naquele tempo não existia FASC, não tinha professor para cuidar das crianças. E a minha mãe, uma mulher guerreira. E hoje, vereadora Anne Kessia, essa Secretaria da Mulher, como o doutor Samuel frisou, que mesmo ainda não tendo essa secretaria, mas as mulheres não estão desamparadas através do Ministério Público, é da Polícia Militar, é do Conselho Tutelar, é da Secretaria de Assistência Social. Mas, vereador Neri Xavier, o nosso governo, ele tem um slogan, que é um governo de frente para o futuro. Se é um governo de frente para o futuro, nós temos que caminhar para o futuro. Hoje, Lages é uma cidade menor do que Criciúma e tem lá uma Secretaria da Mulher. Então, hoje, vereadora Anne Kessia, é o primeiro passo para que nós possamos criar essa secretaria. Eu não tenho dúvida que nós, homens, estamos aqui para votar nessa secretaria e o nosso prefeito, o nosso governo também, ele é de acordo. Muito obrigado por essas palavras. Obrigada, vereadora Amaral. A partir de agora, nós vamos passar ao público as manifestações do público presente. Nós, em razão do grande número de inscrição e em razão do horário regimental, nós vamos precisar passar o tempo para 2 minutos, tá? Então, eu vou chamando aqui, a pessoa vem rapidinho, fala, e para que ninguém fique sem falar, nós diminuímos para 2 minutos. Passamos a palavra agora, então, ao senhor José Henrique. O senhor dispõe de 2 minutos. A próxima será a Kizzy Klaumann, para já ficar na retaguarda. Olá, pessoal. Olá a todos. Eu me chamo José Henrique, eu faço parte da Liga Acadêmica sobre Subjetividades e Literacia Digital na ESUCRE, no curso de Psicologia. E eu acho que esse tema tem tudo a ver com o que a gente vem discutindo nos últimos tempos, que é sobre a violência contra a mulher na questão nas redes sociais e também na literacia digital. Eu queria agradecer à vereadora Anne por esse movimento e também todas as autoridades que estão aqui hoje. E, bom, eu gostaria de falar sobre que nos últimos tempos vem subindo as violências de várias maneiras na internet. E isso acaba aumentando várias pesquisas. Ai, gente, estou um pouco nervoso, pelo amor de Deus. Mas, enfim, aumenta, amplifica as várias formas de violências na internet também. E isso acaba influenciando também nos comportamentos das pessoas na vida real, porque não fica só na internet. Também fica também nas comunidades reais. E isso acaba, de certa forma, fazendo várias mulheres precisando de acolhimento, que precisam de apoio psicológico, os canais de denúncia. E é por isso que eu acho importante a questão da Secretaria da Mulher, que pode articular a educação, poder ter uma assistência social, saúde, segurança, para que consiga conscientizar e lidar com esse problema. Porque a questão da misoginia online, ela é real. Existe a questão das comunidades que falam contra as... Acabou meu tempo? 15 segundos. Bom, para finalizar, eu acabei embabacando tudo aqui, mas, enfim, eu só queria dizer que eu acho muito importante essa questão, porque a questão da comunidade online sobre violência contra mulheres, elas refletem sobre o comportamento dos homens na realidade. E isso precisamos de políticas públicas para poder
educacional para poder falar sobre assistência social às mulheres, enfim. Eu acho que eu deixei claro um pouco. Obrigada, José. Parabéns pela sua explanação. Agora, nós vamos chamar a Kizzy Klaumann. Você dispõe de 2 minutos. Boa noite, eu sou a Kizzy Klaumann. Eu sou uma mulher que eu nasci em Criciúma, vivo aqui nessa cidade e eu também trabalho aqui em Criciúma. Quero agradecer à vereadora por esse convite para essa audiência. E eu estou aqui somente para dizer que eu tenho certeza que o trabalho de vocês será com muita sabedoria, comprometimento e muita dedicação. Porque nós jamais podemos ver essa cena que nós assistimos agora nesse vídeo. Eu estou aqui não somente representando as mulheres, mas também as crianças. Porque uma criança não pode assistir uma cena dessa com a própria mãe. Parabéns, Anne, parabéns para todos vocês. E contamos com vocês para essa cidade. Nós somos mulheres, guerreiras, trabalhadoras, e estamos aqui para sermos unidas. Muito obrigada. Obrigada, Kizzy Klaumann. Chamamos agora a Cleo Martins. Cleo Martins, você dispõe de 2 minutos. A próxima que será anunciada será a Fabiana Berti. Boa noite a todos. Uma colinha na mão, tudo bem? Para descontrair um pouquinho. Eu sou Cleo Martins, sou mentora, terapeuta, palestrante, sou mulher, mãe, nascida e criada em Criciúma, muito feliz por estar aqui agora. E queria agradecer, né, a possibilidade de estar aqui representando o clube que eu fundei aqui nessa cidade. São mais de 300 mulheres que compõem a nossa comunidade. Somos mulheres empreendedoras, mães, empresárias. E quando eu fui convidada para estar aqui, eu me senti muito feliz e orgulhosa, porque realmente a Câmara, né, dando essa oportunidade, em especial Anne, por ter convidado e promoverem, né, essa audiência pública que trata desse tema tão relevante para a nossa cidade. E, ao longo da minha trajetória, através das minhas palestras, das minhas mentorias e do trabalho que eu realizo com mulheres diariamente, eu tenho a oportunidade de ouvir histórias, de ouvir os seus desafios, as suas necessidades. Eu até confesso que vídeo como aquele eu não escuto, né? Mas a gente escuta outras dores que eu acredito que essa secretaria também iria proporcionar. E deixa eu continuar na minha cola aqui. E essa experiência, então, ela me permite eu viver e experienciar isso. Por isso, eu vejo com muito respeito e esperança essa discussão sobre essa implementação dessa Secretaria Municipal da Mulher aqui para Criciúma. Então, quando nós criamos esses espaços de escuta, apoio e desenvolvimento, nós estamos investindo em famílias mais fortes, em comunidades mais saudáveis e em uma cidade mais humana. Então, eu deixo aqui o meu apoio, a proposta também de ser muito grata, de verdade, e em especial, né, a Anne Kessler, junto também com a Dani, que lembraram de mim, e eu me sinto muito bem representada por essas mulheres que são realmente extraordinárias e fazem parte da nossa comunidade também. E nos proporcionam esse momento aqui de construção coletiva. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, também a nossa cidade Criciúma e a todas as mulheres do nosso município. Obrigada, Cleo Martins. Chamamos agora a Fabiana Berti. A senhora dispõe de 2 minutos.
Boa noite a todos, boa noite a todas. Sou Fabiana, acho que a maioria aqui já me conhece, aqui da cidade de Criciúma. Sou mulher, mãe, e não quero me emocionar, mas já me emocionando. Eu ensaiei algumas coisas para a gente falar sobre a Secretaria da Mulher, a importância dessa iniciativa que veio do Conselho da Mulher, e a vereadora veio somar. Mas, doutor Samuel, sabe que eu me lembro quando o doutor chegou aqui, que não tinha promotoria, que nós fizemos uma palestra lá no fórum, doutor, lembra? Nós falamos que não tinha rede de apoio, e não tinha. Nós falamos que a mulher não tinha onde ir. Nós falamos que a mulher, e não tinha. E ele estava sentado lá, o doutor, o promotor, na plateia. Estava me ouvindo, e eu com muito orgulho disso. Mas eu não vim falar só de mim. Naquele dia nós nos demos a mão, lembra, doutor Samuel? Formamos uma grande rede, porque era o que a gente podia fazer naquele momento. Era o nosso sentimento de dar as mãos e fazer algo. Isso foi em 2015, doutor? 11 anos depois nós estamos aqui. Doutor, fizemos parte dessa caminhada. E está aqui as conselheiras, a Lucimara, a Jéssica, esqueci o nome, a Vânia, temos a doutora Sarita, temos a Monique, por favor, que eu quero que levante as mãos as conselheiras, Rindalta, Sarita, a Andréia na plateia, muitas mulheres lá do Conselho da Mulher na plateia. É vocês que eu estou representando aqui, estou falando. A criação da Secretaria da Mulher não vem fazer cargos. Não vem aumentar cargos políticos, não é de política que nós estamos fazendo. A mulher não tem bandeira. Mulher, criança e adolescente não tem bandeira. E é isso que nós estamos falando aqui. Nós vamos, sim, a Secretaria da Mulher, ela vai ter a gente tem responsabilidade no projeto. O projeto foi feito dentro com técnicas e não vai ter uma sobreposição, que é o que realmente nos preocupou, doutor. No momento que a gente veio trazer isso para o Vaguinho, nos preocupa muito isso. Mas eu quero aqui, hoje, dizer que nós não vamos precisar mais dar as mãos, porque nós estamos, doutor Samuel, muito mais além do que as nossas mãos. E eu quero agradecer a todos e a todas do Conselho da Mulher. Obrigada, Fabiana. Nós temos muitos inscritos, gente. Eu sei que é um tema que nós precisaríamos aqui de dias para falarmos, e nós vamos precisar seguir o tempo ali para que todos consigam falar. Eu vou chamar agora a Isolete Bolan, representando o secretário David Freitas, da Secretaria de Saúde. A senhora dispõe de 2 minutos. Boa noite a todos. Cumprimentando a vereadora Anne, cumprimento a mesa e os demais aqui presentes. Então, eu faço uma fala breve referente aos serviços que hoje nós já prestamos na Secretaria de Saúde, né? E dizer que entendo que esses serviços não serão extintos, eles serão uma ponte com a implementação dessa secretaria que aqui está sendo proposta. Hoje nós temos encaminhamentos diversos, porque a gente entende também que a mulher ela não sofre só violência física, ela sofre violência quando ela perde um filho e ela não é assistida, que ela não é acolhida. Então, hoje, nós dispomos de alguns serviços nesse sentido, que as mulheres podem ser acolhidas na sua reprodução sexual, com ultrassons, com implantações de implanon, de serviços que ela é dona do seu corpo e que ela pode também optar por isso. O ambulatório Aurora, que fala, como eu já falei, do luto das mulheres que perderam seus filhos, o ambulatório Renovar, o ambulatório Essência e o ambulatório Mãe Coruja. Eu não vou aqui me estender, só queria falar um pouco daquilo que nós já temos, que é importante também falar do que nós já temos, e que, com certeza, o trabalho será conjunto, não separado. Obrigada. Obrigada, Isolete. Passamos a palavra agora a Rafaela Paim. O próximo será o Adriel Andrade.
Rafaela, você dispõe de 2 minutos. Oi, boa noite. Meu nome é Rafaela Paim Bernardes. Eu estou aqui representando a Liga Acadêmica de Subjetividades e Literacia Digital, da Faculdade Exucre de Psicologia. Então, perdão, estou um pouco nervosa. Eu queria primeiro agradecer à vereadora Anne e também ao projeto Vida, Voz e Direito, que proporcionou a oportunidade de vir aqui e também de ter esse debate dentro da faculdade. E a minha liga acadêmica, ela foca em falar sobre a internet, o meio digital. A respeito disso, quando a gente fala sobre a internet, a gente sempre ouve que é uma terra sem lei, sem muitas diretrizes, onde é possível ofender as pessoas livremente, perseguir e também controlar os outros. Só que, para as mulheres, isso é algo que já acontece fora da internet. A gente vive tendo um medo, um receio, muitas vezes sendo perseguidas, ouvindo falas que nos desumanizam, como se fosse normal, como se os outros tivessem direito sobre a gente, sobre a nossa pessoa. Por isso que, quando a gente fala do direito das mulheres, a gente também fala do direito de existir sem medo. E esse direito segue também a definição da própria legislação, onde ela cita a perseguição, a humilhação e o controle e limitação da autonomia como parte dessa violência. Eu espero que com esse debate, essa assembleia, a gente possa utilizar da ciência, da tecnologia e também da psicologia, não apenas para ficar reagindo à violência, mas para construir uma cultura em que ela seja cada vez menos necessária. E peço por mais visibilidade aos direitos das mulheres, que estão acostumadas a viver sempre com medo e insegurança. Que esse projeto seja uma oportunidade para debater também a violência contra a mulher no contexto digital. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, Rafaela. Chamo agora o Adriel Andrade. Adriel, você dispõe de 2 minutos. Boa noite, senhoras e senhores, vereadores, vereadoras, especialmente tia Cid. Parabéns, Deus te abençoe e te use grandemente. As autoridades aqui presentes, rapidamente, bem objetivo, queria contribuir, dividir com vocês experiência. A gente ouve as autoridades, então vai passando um filme, né, da avó, de algumas experiências que a gente teve, né? Estou com um pouquinho de mais de meio século, então a gente já tem algumas experiências. Dr. Samuel, eu sou funcionário público e coordeno o projeto Segunda Chance, que são reclusos. Cuidou um pouco lá de uns 8 ou 9 reclusos, né, Neri, na Intendência da Santa Luzia. Então a gente tem ali homens condenados exatamente por isso, né? Por essa questão aí, que essa pauta tão importante. E dividindo também um ponto de vista que eu acho bastante importante, é que já passou apenado ali pela prefeitura, que, segundo ele, aconteceu de ser vítima de um falso testemunho, né? Algo que a esposa, né, levantou acusações falsas sobre ele. Então, é somente isso que eu queria dividir, contribuir com essa situação, tendo em vista também que a gente não tem essa experiência somente aqui no âmbito externo, mas eu também, como ex-presidiário, né, convivi com situações onde que presos também, que se diziam inocentes, por ser Maria da Penha, sofreram agressões severas, né? E a gente sabe que o presídio é repartido entre seguro, né, e convívio. Então, esses presos lá dentro, quando eles são, né, descem a galeria, eles sofrem bastante, né? Então, assim, eu acredito que todos tenham, né, consciência que eu não estou aqui tentando amenizar, né, nada do que é a gravidade, né, da pauta, né? Mas eu acho que
um marido, ou, enfim, uma pessoa que desse presídio e sofre essa situação na vida, eu acho que também fica marcado para toda a vida dele, né? Quero agradecer, Deus abençoe a todos. Obrigada, Adriel. Chamo agora a Juscelia Vargas e a próxima será a doutora Sarita, da OAB por Elas. Juscelia, você dispõe de 2 minutos. Boa noite a todas e a todos. Eu quero manifestar minha gratidão a todas as mulheres conselheiras que passaram pelo conselho deste município, as que já passaram e as que já estão, porque foram muitas audiências, muitos debates, muita luta, muita ida e vinda, para que com mais essa audiência a gente possa estar aqui concretizando, espero, né, a partir dessa audiência, a implementação dessa secretaria. Cabo Marina, a violência pode até não fazer escolhas, mas as maiores vítimas de violência e de feminicídio são as mulheres negras. Isso dizem as estatísticas, porque o feminicídio é o ápice da violência. Mas a gente sofre várias violências. Violência física, violência sexual, violência patrimonial, violência financeira e violência política e várias violências que a gente sofre para chegar no feminicídio. Por isso eu espero, nós esperamos, que esta secretaria seja, de fato, uma secretaria que garanta a política pública, porque a violência não é um fim em si mesma, ela é falta de acesso à política pública, a falta de creche, a falta de que as mulheres possam ter isonomia econômica, que ela possa se manter economicamente, e tantas políticas públicas de acesso à casa, de acesso à habitação e tantas coisas, que esta secretaria possa, de fato, ser implementada, que garanta a política pública para as nossas mulheres e que sirva, promotor, para que os nossos outros municípios possam implementá-la, porque basta, de março a março, ano a ano, a gente vê, como a gente está vendo este ano de 2026, de janeiro a abril, o índice de feminicídio é maior, 60% do que foi de janeiro a abril do ano passado. Até quando vamos continuar morrendo e que as mulheres sejam apenas usadas como discurso político eleitoreiro, mas que de fato não saem do papel? Parabéns à Prefeitura, parabéns a essa audiência pública e que dela saia realmente uma secretaria que possa implementar política para mudar a vida das mulheres nossa e da nossa região. Parabéns, muito obrigada. Obrigada, Juscelia. Chamo agora a doutora Sarita, da subcomissão OAB por Elas. Sarita, você dispõe de 2 minutos. Bom, boa noite a todos, né, e a todas que estão aqui presentes. 2 minutos sempre é muito pouco, né? Mas o que a gente fala com o coração, então esse 2 minutos ele vai perpetuar cada vez mais. Cumprimentando a Anne, né? Cumprimento a todos que estão aqui presentes. Vereadora, mais uma vez, muito obrigada por ter convidado e ter nos separado esse espaço aqui de fala. Gostaria de dizer para vocês, em relação ao OAB por Elas, eu acho que a vice, né, nossa, da OAB já falou tudo e muito mais, emocionou a todos. Realmente foi difícil conter a emoção. Mas eu quero também agradecer a parte aqui da Rede Catarina, que a gente trabalha junto, né, porque realmente é muito difícil ouvir esses áudios, mas vocês só ouviram, né? Eu acho que tanto nós da OAB por Elas quanto a Rede Catarina, você ver uma mulher chegar para você dilacerada e você ter que olhar para ela e dizer, calma, você não está mais sozinha, nós estamos junto com você. Isso é muito complexo. Se já doeu esse vídeo, vocês imaginam quando a gente está em linha de frente e a gente vê isso. Mas eu vou aproveitar essa minha fala, rápida, que eu fico olhando o cronômetro ali, para lembrar de uma mulher que há muitos anos atrás, talvez ela me incentivou a estar aqui onde eu estou. Ainda tem muita caminhada, mas eu acredito que eu já consegui almejar e conseguir muito espaço. É de uma mulher que ia trabalhar, que ia dar aula, de bicicleta, chuva ou não, ela ia trabalhar. E mesmo assim, ao chegar na escola, ela era humilhada. E mesmo eu, estudante, percebia e pensava, essa mulher é uma mulher guerreira, porque ela levantava a cabeça e continuava lecionando, mesmo sendo humilhada. Então, essa mulher que eu falo hoje é a minha professora eterna
Rindalta, que está aqui, e que ela me impulsionou a lutar por outras mulheres, para que isso não aconteça mais. Muito obrigada e que a Secretaria seja muito bem amparada. Obrigada a todos. Obrigada, doutora Sarita. Nós chamamos agora a Sandra Cardoso. Sandra, você dispõe de 2 minutos e a próxima será a Mariana Sartor. Boa noite a todos. Parabéns pelo projeto. Eu sou uma lutadora pelas mulheres, mãe também de 4 filhos. O maior problema das mulheres que ela passa, ela não ter coragem de falar, de pedir socorro, ou pela sociedade, ou por medo, ou por vergonha, ou por situação financeira. Ajuda, a gente pede ajuda, mas e o medo de chegar numa delegacia e fazer um boletim de ocorrência? Voltar com o agressor para casa porque não tem para onde ir. A situação da mulher e violência acontece de madrugada, acontece no final de semana. E vou pedir ajuda para quem? Eu gostaria muito que esse projeto tenha uma equipe multiprofissionais, com psicólogo, advogados, proteção, faça um trabalho nas escolas em conjuntos, para a gente saber qual é a raiz da situação. Nós, mulheres, temos que ter voz. E eu acredito que essa secretaria vai ser a nossa voz. Não vamos levar para o lado de política, vamos levar para o nosso lado de mulher. Não se calem. Se você sabe o que está acontecendo, pedem ajuda. Lutem por vocês, porque se nós não lutar, ninguém vai lutar. É isso aí, gente. Obrigada. Obrigada, Sandra. Chamamos agora a Mariana Sartor. Você dispõe de 2 minutos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Cumprimentar a mesa, parabenizar pela audiência. Um tema de extrema importância nesse momento que nós estamos vivendo, com a ascensão dos casos de feminicídio no estado de Santa Catarina, mas também no Brasil. E o feminicídio, ele é o último estágio de uma doença social, uma doença chamada machismo. E se a gente não olhar para isso, para a raiz desse problema, a gente nunca vai solucionar a questão do feminicídio. Então, a Secretaria da Mulher, a implementação dela aqui em Criciúma, ela é extremamente importante, eu acho muito positiva, e que ela seja uma secretaria não só para tratar sobre a violência contra as mulheres, mas que a gente também aborde outros aspectos relacionados à desigualdade de gênero, ao emprego, à renda, porque as mulheres são violentadas em diversas esferas, inclusive na esfera financeira, porque são dependentes muitas vezes dos companheiros. Na questão da educação, né, a gente falou aqui das escolas, o papel delas extremamente importante para educar nossas crianças, nossas famílias, para combater isso desde o princípio. E trago assim questionamentos, né, sobre as atribuições da secretaria, né, quais seriam essas atribuições, seria só para acolhimento de casos de violência, seria papéis relacionados à educação, à saúde, à cultura, ao esporte, que aqui no município, felizmente, temos grandes esportistas mulheres, então acho importante falar disso, e que trate de todos os temas para, enfim, buscar reduzir a desigualdade de gênero em todos os espaços. Acho que meu tempo está se encerrando, mas queria dizer que é importante que nós continuemos falando sobre isso, e cada vez que a gente fala sobre a violência, sobre as mulheres, a gente dá um passo a mais para uma sociedade mais justa, mais igualitária, que é o que nós todos desejamos viver. Obrigada. Obrigada, Mariana. Nós tínhamos mais 6 inscritos, mas pelo horário regimental da nossa audiência, nós vamos precisar passar para as considerações finais e colocar em votação o nosso encaminhamento, a nossa proposição final. Então, por isso, nós já vamos nos encaminhar para as considerações finais e os encaminhamentos. Passo a palavra aos membros da mesa que queiram apresentar as suas considerações. Nós temos somente 2 minutos cada um.
Rindalta. Oi. Esperançar. A gente estava esperançar. Hoje estamos a discutir, estamos aqui unidos, juntos lutando por todas as mulheres. Saber onde ir, qual a porta que entrar, fazer a interlocução entre os serviços. Hoje nós estivemos das 6 da manhã até as 6 da noite, levando uma mulher de porta em porta para poder buscar os direitos dela. Hoje nós passamos o dia lutando para achar essa porta, para saber aonde buscar esse local, para que elas possam acessar suas políticas públicas. Hoje, então, eu quero agradecer aí todas do Conselho da Mulher, que já foram citadas, e principalmente a Lisiane, que está entrando hoje no Conselho da Mulher, nossa deficiente visual, que está chegando nessa luta para somar conosco. Quero lembrar muito da mulher com deficiência, de estarmos aí abrindo essa porta, facilitando o acesso a todas nós. E agradecer a todas que estão aqui, a Rosilda, a todas nós, e lutarmos juntos naquele abraço para que a gente consiga atingir, melhorar. Se uma mulher tiver melhora na sua qualidade de vida, no seu atendimento, tiver encontrado essa porta aberta, nós já vamos ter feito o nosso melhor. Muito obrigada. Obrigada, Rindalta. Passo agora a palavra ao doutor Samuel. Muito obrigado, presidente. Obrigado pela atenção, pelo prestígio de cada um de vocês. Muito obrigado pela oportunidade, pelas contribuições. Estaremos juntos na construção dessa iniciativa. Na verdade, estaremos juntos de qualquer forma, porque o trabalho continua, presidente. A defesa das mulheres, o combate à violência, a promoção, presidente, de uma cultura e de um modo de agir em sociedade um pouco mais pacífico, mais respeitoso, é o grande desafio de todos nós nesse momento que nós vivemos. E eu fico muito, muito feliz, fazendo um pequeno registro de quando eu percebo que nestas audiências, isso aconteceu hoje, aconteceu em outros momentos, nós sempre temos a participação de estudantes, né? Aos estudantes que estão aqui, a nossa palavra de respeito e reconhecimento. Que bom que a organização desse evento reserva esse espaço para que os estudantes estejam aqui conosco, porque a contribuição de vocês é fundamental para que a gente possa aprimorar também o nosso trabalho. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado, senhores vereadores, obrigado, presidente, obrigado a todos os integrantes da rede de proteção à mulher na nossa cidade. Obrigada, doutor Samuel. Passo a palavra agora a Cabo Martina. A senhora dispõe de 2 minutos. Através da Polícia Militar, da Rede Catarina, a gente verifica que muitas mulheres acabam retomando o relacionamento com os masculinos ou, muitas vezes, encerrando o relacionamento e depois tendo um outro masculino que pratica a mesma situação da violência com elas. É importante ressaltar, é muito falado sobre a violência física, o feminicídio, mas a violência psicológica, aquela violência silenciosa, que a mulher, por mais de 10, 20, 30 anos, fica com aquele masculino, ela também tem que ser falada. Então, acredito que com a criação, né, da secretaria e também essa unificação de tudo isso, cada um se ajudando, cada um pensando em conjunto, não cada um para um lado, né, essa parte do atendimento psicológico das mulheres vai ser, sim, melhorada e com a maior agilidade, porque muitas vezes elas não querem apenas um atendimento, e sim dar continuidade a esse atendimento psicológico semanal, quinzenal, enfim, conforme for necessário para elas em cada caso, conforme a gravidade. Reforçando que a retomada do relacionamento com o agressor muitas vezes é imposta e a questão psicológica delas, a gente verifica que é muito grave e está cada vez mais aumentando. Diante disso, agradecer o convite, agradecer a todos que estão aqui presentes e reforçar, né, tudo isso, que o 9º Batalhão, a Rede Catarina da Polícia Militar, está de portas abertas quando precisar também.
qualquer tipo de informação, ajuda, ou quem sabe até uma visita em loco, né, em algumas situações, a gente está a postos para atendimento. Obrigada, Cabo Martina. Passo a palavra agora à doutora Janaína. A senhora dispõe de 2 minutos. Então, que noite bonita, que noite emocionante, que noite forte em muitos momentos. E parabéns à Câmara de Vereadores, porque a gente está encerrando e o auditório, não sei se, vereadora, a gente fala auditório, plenário, perdão, a gente é acostumado com o auditório, né? Cheio até o final, então é sinal de que a cidade de Criciúma realmente abraçou a Secretaria da Mulher. As falas foram muito importantes, tá? Cada um, claro, com a vergonha, o acanhamento de falar em público, nervoso, mas algumas palavras eu achei muito importante, que falaram de violência em redes sociais, acho que é outra pauta que a gente pode também marcar de um outro momento, né? A violência em rede social dá engajamento. Negativo, mas dá engajamento. Então, hoje, é o dar o engajamento. Né? Então, eu acho que é uma pauta também muito importante da gente falar. Misoginia online também, que falaram aqui, é importante. Terra sem lei, realmente é terra sem lei. O medo, filhos na violência doméstica. Me cortou o coração de escutar o áudio da criança ligar para a PM pedindo socorro porque a mãe estava sendo violentada. Então, é algo realmente forte, mas a gente não pode fugir disso. Né, Cabo Martina? A gente precisa ver essa realidade. Parabéns, vereadora Ana Kesselen, né? Parabéns às nossas advogadas da subseção de Criciúma que estão aqui. Parabéns, doutora Sarita. Parabéns, doutora Vânia, doutora Jéssica, que estavam com o coração na mão porque queriam falar. Me mandaram aqui uma fala emocionante, doutora Jéssica. Mas a gente sabe que vocês gostariam de estar aqui de coração. Parabéns pelo trabalho de todos, porque nós, unidas, nós vamos chegar onde a gente quer. O trabalho não é individual, o trabalho é coletivo. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Obrigada, doutora Janaína. Colocaremos agora em votação os encaminhamentos sugeridos. Um encaminhamento, que é o por óbvio, pedimos uma criação de uma Secretaria da Mulher aqui no município de Criciúma. Eu vou colocar em votação esse encaminhamento e eu peço que os contrários permaneçam como estão e os favoráveis que se manifestem. Então, quem é a favor da criação da Secretaria da Mulher no município de Criciúma? Aprovado por unanimidade, todos os presentes são favoráveis à criação da secretaria. E o encaminhamento que nos surgiu agora, justamente em razão dos temas que foram surgindo aqui, é que, aprovada essa secretaria, que sejam feitos encontros e seminários para que esses temas sejam mais discutidos nas escolas, nas universidades. Esses temas que surgiram agora nas escolas, nos bairros, nas universidades, para que eles sejam melhor levados ao prefeito para, na criação da secretaria, todos esses temas sejam levados em consideração. Vamos colocar em votação? Os contrários permaneçam como estão e os favoráveis que se manifestem. Aprovado, eu estou feliz da vida, aprovado por unanimidade. Obrigada a todos que se fizeram presentes, os meus pares vereadores, a todas as autoridades, todos aqui da mesa. É nítido, é de sentir, o nosso coração fica feliz ao ver que todos aqui estão realmente de corpo e alma envolvidos nesta causa que não tem bandeira de partido político. A causa é a mulher, é a criança, é o adolescente, são todos que estão envolvidos nessa situação que precisa de um olhar mais forte, de um olhar mais atento a essa questão. Obrigada a todos. Já estava esquecendo de um detalhe, gente. Aqui, ó.
Em nome da Câmara Municipal de Criciúma e dos nobres colegas vereadores, agradeço a cada um dos senhores e das senhoras pela presença e participação. Informo que o resultado desta audiência pública poderá ser convertido em proposições legislativas e submetido à apreciação da Câmara Municipal de Criciúma. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta audiência pública. Uma boa noite.